Hoje nós estaremos abordando o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Eu vou pedir então para a Valquíria estar lendo o texto, para depois a gente vai estar cobrindo então e explicando o texto. Amém? Amém. Atos capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz dizendo, do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto procedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante os quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém, meus queridos. Nós que estamos estudando aqui, né, eu já expliquei bastante sobre a questão do Espírito Santo. Hoje, eu acredito, eu quero dar mais para os irmãos um panorama também do que a igreja tem acreditado e vivido com relação a tudo que a gente falou sobre Espírito Santo, descida do Espírito Santo,
E hoje eu acredito que eu completo esse assunto, porque é um assunto realmente muito difícil, né, nos nossos dias, e eu quero explicar o porquê que esse assunto ficou tão difícil. Obviamente, a gente já estudou sobre, principalmente, o dom de línguas, né? Eu acredito que, como nós vemos ali no capítulo 2, é um dom idiomático. Inclusive, eu até achei que a Valquíria ia falar em línguas, né? Ela começou o capítulo 11 ali, eu falei, ó, vai falar em línguas, mas se ela começasse a falar, ia ter que ter um intérprete, né? É o que o Paulo fala no capítulo 14 de Coríntios, né? E realmente, irmãos, né? Eu estou brincando aqui, mas eu realmente, biblicamente, eu acredito que é um dom idiomático, né? A pessoa, quando falava em línguas, ela falava um idioma. Nós vemos claramente no capítulo 2 de Atos que era isso que acontecia. Pessoas da Mesopotâmia, pessoas de outros lugares ali estavam entendendo eles falando em línguas na língua deles, né? E quando eu disse que se isso acontecer numa igreja, Paulo instrui para que haja um intérprete. Caso contrário, não falem línguas na igreja, né? Ali no capítulo 14, que ele enfatiza com relação à ordem e decência que deve haver no culto, né? Então tá, meus queridos, eu quero explicar para os irmãos o que aconteceu nos últimos 100 anos com a teologia, com as igrejas, para a gente entender a questão do que as pessoas acreditam nos nossos dias, e eu digo com relação ao Espírito Santo, né? E o que a Bíblia diz, e eu quero mostrar um pouquinho ao longo da história desses últimos, não 100 anos, 120 anos, né? Foi no início do século XX, o que aconteceu com a igreja para que as coisas estivessem do jeito que estão nos nossos dias. Obviamente, eu não vou abordar várias doutrinas, mas sim permanecer aqui justamente no assunto aqui do texto, né, que terminou no capítulo 10 e iniciando aqui a defesa de Paulo no capítulo 11. Então, nós vemos no final aqui do capítulo 10, que nós vimos na semana passada, especialmente ali do versículo 44 ao 46, foi o texto base, né? Ali que surgiu do ponto de partida do pentecostalismo, né? Hoje a gente ouve muito se falar das igrejas pentecostais, né? Existem também um outro movimento que é chamado de neopentecostais. Então hoje nós temos, e que são inclusive a maioria das igrejas evangélicas, igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais. Então ocorreu no início do século XX, bem ali no início mesmo, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na rua Azusa, houve ali um grande avivamento, né? Um acontecimento onde as pessoas ali nesse evento começaram todas a falar em línguas. E aí daí então surgiu o movimento pentecostal. Então é um movimento, eu gosto de ressaltar também, que é um movimento recente. Eu sempre falo que essa teologia, essa forma de pensar, de interpretar as escrituras com muita ênfase nos dons, com um ponto de vista muito diferente do tradicional da igreja com relação ao que é o batismo com o Espírito Santo, é uma ideologia, é um estudo, uma teologia de 100 anos para cá, né? Então, por 1.900 anos, eu sempre gosto de falar, a igreja não acreditou desta forma. Isso é uma coisa recente e devido justamente a esse acontecimento na Rua Azusa. Se os irmãos pesquisarem, inclusive, o avivamento da Rua Azusa, vocês podem achar ali também o que aconteceu ali. Então, deu origem ali às igrejas pentecostais, por causa desse acontecimento ali, onde os participantes que estavam ali acreditavam que se tratava de uma visitação carismática ali de Deus. Eu, obviamente, irmãos, de forma alguma, né, eu não questiono também, não julgo o acontecimento de forma alguma, pelo contrário, eu acredito que Deus pode visitar, né, grupos, e pode haver uma visitação mais acentuada de Deus, eu não sou contra isso de forma alguma, né? Então, o que eu quero fazer aqui não é julgar esse acontecimento, de forma alguma. Como eu disse, acredito, né, que isso pode acontecer sem problema algum. O problema que eu vejo é o que aconteceu depois. O que aconteceu depois desta experiência
vieram muitos ensinamentos. E aconteceu algo que, assim, que influenciou todas as igrejas, né? Então, até a metade ali do século XX, o ensino carismático, como é chamado pelos teólogos americanos, que dava mais ênfase aí, no caso, aos dons, se limitava ali, obviamente, apenas a igrejas pentecostais, né? Da metade do século XX, né, do século passado, em diante, o movimento carismático, o movimento pentecostal ali começou a se manifestar também nas igrejas tradicionais. E muita gente, né, muita gente mesmo, saíram das igrejas tradicionais, como igrejas presbiterianas, igrejas batistas, igrejas metodistas, e aí surgiram o que nós chamamos no Brasil hoje de igrejas renovadas. Então nós vemos igrejas batistas renovadas, presbiterianas renovadas, então as igrejas renovadas, né? Além das igrejas renovadas, um outro movimento que surgiu, que é chamado de neopentecostalismo, né? Esse movimento, obviamente, foi influência das igrejas renovadas. E, como eu disse, né, não vou falar do que o movimento neopentecostal, das doutrinas, né, que são diversas e confusas. Eu quero falar assim, aqui somente o que tange a questão aqui do texto do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo, né? Então vemos, depois da metade do século, o pentecostalismo, né, que invadiu as igrejas ali tradicionais, né, as igrejas históricas. Os presbiterianos, então, ali, que formaram as igrejas renovadas ali, trouxeram um pouco do calvinismo. Os luteranos também ali trouxeram um pouquinho do luteranismo. Nós vemos também os metodistas trouxeram também ali o arminianismo, e aí a gente misturou tudo, né? De forma que tanto as igrejas renovadas, que quando elas se misturaram com o pentecostalismo, elas até conservaram um pouco da ortodoxia bíblica. No entanto, quando nós vemos que a igreja, no caso, as igrejas neopentecostais surgiram, aí a coisa foi um pouco mais diferente, né? Então, no contexto do Brasil, como eu disse, as igrejas renovadas, elas tinham uma certa moderação e mantinham um pouco a teologia mais tradicional, né? Se mantinha ali muito focados também na Bíblia, acrescentando ensinamentos também pentecostais. Agora, de tudo isso, de toda essa mistura, nós vemos que surgiu então a teologia neopentecostal, né? Vários ministérios, principalmente da década de 70 em diante, 80, nós vimos que ministérios neopentecostais foram surgindo no Brasil, ali principalmente, né, década de 70, 80, foi bastante mesmo, né? E com isso, cada vez mais nós vemos que isso, eu estou falando de história do Brasil mesmo, a ortodoxia bíblica ela foi se deixando de lado. E cada vez mais as igrejas passaram a dar ênfase à experiência, né? Notem, meus queridos irmãos, que eu gosto de sempre ressaltar que a Bíblia nos instrui a viver pela fé. E viver pela fé num contexto bíblico é viver em qualquer circunstância. Então, ou seja, a fé é você crê mesmo você não vendo. Você não precisa ver para crer. Você simplesmente crê. E esse é o grande fundamento da fé. Nós não vemos, mas nós esperamos e cremos. Então, isso vai um pouco contra, né, essa questão de você ver, de você experimentar para poder, então, crer. Vai um pouquinho contra, por isso que eu, obviamente, sou contra, né, essa teologia da experiência, essa teologia que as pessoas querem se arrepiar e querem sentir emoções, né? Eu não acho que é dessa forma que a Bíblia nos instrui. Hoje, infelizmente, nós nem sabemos direito o que é a teologia neopentecostal, de tão complexa que ela é, né? Então, a gente nem consegue definir a teologia neopentecostal. Isso devido a vários ministérios e várias igrejas surgirem, e todas elas com ensinos diversos,
E hoje virou uma grande mistura, uma coisa muito confusa, né? Então, é muito difícil hoje dessas pessoas entenderem, né, o que é realmente o ensino, porque são diversos, né? Um ensinamento muito comum que nós vemos nos dias de hoje é a importância no falar de línguas, né? Em algumas igrejas, as pessoas até falam que se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. Eu já vi várias coisas dessa forma, inclusive até a minha esposa, ela costuma até falar isso com frequência, que ela já ouviu muito isso, né? E eu nunca falei em línguas, então eu me sentia no meio, o evangelho, como que eu não era nem cristã, porque as pessoas elas cobram tanto. Você fala no Espírito, você fala em línguas, você já foi batizado com o Espírito Santo? E se você olha para ela assim, nem sabe o que ela está falando, ou melhor, nem ela sabe o que ela está falando, porque o batismo com o Espírito Santo, a gente vai chegar aqui nos pontos e explicar um pouquinho melhor, é totalmente confuso e não tem embasamento na Bíblia. Um dos textos base para esse entendimento é justamente Atos 2, que nós já estudamos, o dia ali de Pentecostes, e o argumento é que haviam crentes genuínos ali que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. É claro, ali foi logo após, né, a ascensão do Senhor Jesus, e essa foi a promessa que o próprio Senhor Jesus fez que aconteceria. Então, assim, para mim ele é bem óbvio explicar isso. Então, essa explicação de que haviam crentes genuínos que ainda não tinham Espírito, portanto, é assim algo padrão. Isso não faz sentido algum. E a gente vai ver, né, mais para frente também, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E esse recebimento, ele é chamado pelas igrejas neopentecostais e muitas pentecostais nos nossos dias como o batismo com o Espírito Santo. Por isso que, como eu disse, é comum quando você vai nessas igrejas, uma das primeiras coisas que eles perguntam, você já foi batizado com o Espírito Santo? Esse é o sinal indispensável, né, para ter sido batizado. Você deve ser batizado com o Espírito Santo. E o sinal indispensável do batismo do Espírito Santo, segundo essas pessoas, essas igrejas, é o falar em línguas. Ou seja, você fala em línguas, você foi batizado com o Espírito Santo. Isso que é chamado pela tradução ali do grego como glossolalia, que o verbo mesmo fala ali de línguas, como idiomas. E é exatamente isso que significa na Bíblia, o dom de línguas. E o outro texto base, que inclusive nós vimos, é justamente esse, aqui que eu disse do capítulo 10, do final do capítulo 10, que nós abordamos na semana passada, do versículo 44 e 46. Eles, além de falarem que existiam ali em Jerusalém muitos crentes que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, eles também falam que na casa aqui de Cornélio, também, que era um crente, segundo eles estão dizendo, era um crente e também não tinha recebido o Espírito Santo. Notem que Cornélio era um homem temente a Deus, como o texto diz, ele era um homem temente a Deus, mas ele não tinha se convertido ainda. Isso aqui é muito claro aqui nas Escrituras, que nós vemos no capítulo 10, na semana passada, que Pedro, aqui no finalzinho, começa a pregar para ele. Começa a apresentar Jesus e pregar para eles. E o que aconteceu? O Espírito desceu. E ali eu expliquei na semana passada, inclusive, que o próprio Pedro aqui fala no final, ordenou que eles fossem batizados. Esse é o processo comum de conversão. Você ouve a palavra, né? Você ouve a palavra e a fé vem pelo ouvir da palavra. E o que acontece? Você ouve a palavra e o Espírito Santo desce e você se converte. Esse é o processo. E aí depois, como Pedro diz, tem que haver batismo. Esse é o processo natural que todos nós acredito, né? E quero eu acreditar que nós passamos. Nós um dia não acreditávamos em Deus e aí nós ouvimos a palavra e a palavra vai incomodando e nós somos quebrantados pelo Espírito Santo quando ele desce em nós e quebra o nosso coração. E ele faz isso para nos converter. Esse é o processo de salvação. Aí sim acontece o batismo com o Espírito Santo, mas eu quero falar do batismo com o Espírito Santo daqui a pouquinho, porque
o próprio Pedro confirma no capítulo 11 aqui, e nós iremos entrar quando nós chegarmos aqui no versículo 16. Meus queridos, a Bíblia nunca ensina que existem duas espécies de cristãos. Ela diz exatamente o oposto. Todos os crentes em Jerusalém receberam o Espírito Santo. Notem também aqui que toda a casa de Cornélio também receberam o Espírito Santo, sem exceção. E a conclusão que os apóstolos tiveram é que Deus derrama seu Espírito sobre todos os crentes, como o apóstolo Paulo bem ensina em 1 Coríntios 12, 13, que diz: pois por um só Espírito somos todos, né? Batizados, né? Em um corpo. Irmãos, eu já falei isso várias vezes, né? Já expliquei que o que o apóstolo Paulo está falando aqui é justamente o batismo com o Espírito Santo. Todos os crentes fomos batizados, como Paulo diz, em um corpo. E voltamos ali para Mateus 3, né? Eu já abordei várias vezes Mateus 3, quando João está falando, dizendo ali que após mim virá um que os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Que ali, no caso, são duas coisas distintas. Batismo com o Espírito Santo o batismo é quando nós somos incluídos no celeiro, e batismo com fogo é a perdição ali dos ímpios que são jogados no fogo. Notem que nós vamos prosseguir o texto aqui e nós vamos ver que mais para frente que Pedro aqui ele confirma isso, tá? Então, meus queridos, só para nós concluirmos essa parte, a conclusão dos apóstolos é realmente essa. Todos nós o Espírito ele é derramado a todos os crentes e não existem duas classes. Eu sou um crente, pela fé eu creio em Cristo, mas eu não tenho Espírito e eu tenho Espírito. Não existe isso, irmãos. Não existe lugar na Bíblia nenhum que nós vemos esse tipo de ensinamento. Isso não condiz com as Sagradas Escrituras. Eu nunca vi esses ensinamentos, né? Eu nunca vi na Bíblia ninguém dizendo que se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. Isso aí não faz sentido algum. E aqui, meus queridos, notem, no próprio versículo 1 aqui do capítulo 11, notem a ênfase de Pedro aqui. Ele não falou, aqui no versículo 1, que os gentios também falam em línguas. Quando ele anunciou ali em Jerusalém, ele não falou isso. Os gentios também falam em línguas. Os gentios também são batizados com o Espírito Santo. Não. Notem bem o que ele fala aqui, que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Notem que nós já estudamos aqui todas as cartas do Novo Testamento e muito claramente é sempre esse o ensinamento. Pregar a palavra, pregar a palavra, pregar a palavra, e sempre foi nesse sentido. Por quê? Porque por causa do processo de salvação que eu acabei de explicar. Nós devemos pregar para que o Espírito venha e converta as pessoas. Então é esse processo. E quando elas se convertem, automaticamente elas já têm o Espírito e são acrescentadas no celeiro pelo Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, eu quis só dar essa recapitulada, explicar um pouquinho da situação do Brasil, como foi desenvolvendo esse movimento pentecostal, que se tornou nas igrejas renovadas e então no movimento neopentecostal. E que aí eles têm essa ideia de batismo com o Espírito Santo e de uma forma bem diferente pelo qual as Escrituras falam. E eu, obviamente, não vou entrar nesse assunto, mas eu acho que, infelizmente, também, não só com relação a batismo com o Espírito Santo, uma ênfase muito grande em dons, mas como teologia da prosperidade, misticismo, entre tantas outras coisas que existem nas igrejas hoje, que é muito triste, meus irmãos. É muito, muito triste. E as igrejas, os cristãos evangélicos, eles devem voltar para as Escrituras Sagradas. Por isso que eu tenho sempre falado isso, meus irmãos. Que nós possamos sempre olhar para as Escrituras, sempre nos basear na Palavra de Deus. E não olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas olhar para a Palavra. E confiar na Palavra e nunca confiar em homens.
né? É assim que nós devemos fazer. E nós vemos aqui que adiante, do versículo 2 ao versículo 3, nós vemos que Pedro aqui ele é questionado por se associar com os gentios. Nós já estudamos também sobre isso, com relação aos gentios e os judeus ali, que foi um grande problema ali da igreja primitiva, que as coisas foram, a partir daqui, né, da revelação de Pedro, elas começam a ter uma aceitação, de eles entenderem que Deus chamou também os gentios para a salvação. Mas aqui nós vemos que Pedro, então, quando ele voltou ali, a primeira coisa que eles fizeram foi questionar ele. Como assim? Como assim você está se misturando com o gentil? Que coisa é essa? E aí nós vemos aqui que Pedro, ele conta a história, né? Ele conta ali o testemunho da visão que ele teve, e ele conta ali também tudo o que aconteceu ali na casa de Cornélio, e ali de forma que os irmãos ali começaram também a entender o propósito de Deus. Mas notem aqui, irmãos, que eu disse no versículo 16, que diz assim: então, quando ele está explicando ali, né, para mostrar a visão que ele teve, explicar sobre a casa de Cornélio ali, o que aconteceu, ele disse aqui, ó, então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Notem bem que ele confirma aqui. Esse aqui é o batismo com o Espírito Santo. Agora, irmãos, lembrem bem, o que é o batismo com o Espírito Santo? Eu já expliquei várias vezes. É quando nós somos incluídos pelo próprio Senhor Jesus no celeiro. Quando nós nos convertemos, e aí nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, da família de Deus. E isso é uma obra do Senhor Jesus que ele faz. Ele inclui o crente convertido na sua família, no celeiro, e nós passamos assim a fazer parte da sua família. Isso é o batismo com o Espírito Santo. E o próprio Pedro fala que isso é o processo de salvação que nós vemos aqui, onde Pedro pegava para a casa de Cornélio. E aí eles ouviram a palavra, o Espírito desce, ele se converte. Obviamente tinha dons, mas não devemos, eu já expliquei isso algumas vezes, não devemos confundir uma coisa com a outra. O batismo com o Espírito Santo, explicado em Mateus capítulo 3, ali claramente, o que é o batismo com o Espírito Santo. O Senhor Jesus viria e batizaria nós com o Espírito Santo, e é a inclusão no celeiro, como Paulo fala ali em Coríntios 12, 13. Então que nós venhamos entender isso, irmãos, para que não haja confusão, porque existe muita confusão com relação a isso. E nós vemos aqui, então, que o próprio apóstolo Pedro está confirmando isso. E nós seguimos aqui no capítulo 22, ou melhor, no versículo 22 ao versículo 26, vendo a entrada de Barnabé. E Barnabé aqui foi atrás de Paulo, buscar Paulo em Tarso, e aí depois trouxe ele ali para Antioquia, e por um ano ali eles ficaram ensinando numerosa multidão. Então aqui nós vemos aqui também que começa aqui o ministério de Paulo com Barnabé, que é uma história muito bonita também, que a gente vai continuar vendo aqui ao longo dos capítulos que vão vir aqui de Atos. Agora, meus queridos, no versículo 27 até o fim, até o versículo 30, nós vemos um fato interessante aqui, que foi onde os cristãos aqui foram chamados pela primeira vez por cristãos. E um outro fato interessante que nós vemos é sobre o profeta Ágabo aqui. E aqui, meus irmãos, é uma coisa bem interessante, que eu gosto sempre de ser preciso no que a palavra de Deus diz. E eu não gosto de me basear em teologias, mas eu gosto de me basear no que a Bíblia diz. Se os ensinamentos são de acordo com a Bíblia, ok. Se não, eu descarto. Por isso que eu sempre falo para os irmãos que eu sou me enquadro, né, como um reformado continuista. Eu vejo quando as pessoas... Aqui nós tiramos uma dúvida aqui de muitas pessoas que têm dúvidas com relação a esse assunto. As pessoas elas sempre me perguntam com relação a profecias
e revelações. E aqui nós vemos um acontecimento, né? Ó, o versículo, eu vou ler aqui para a gente ver. Versículo 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Isso aconteceu, irmãos. Isso realmente aconteceu. Então nós vemos aqui que ele teve uma revelação. Ele teve uma revelação, e essa revelação, ela aconteceu. Por isso, irmãos, que eu falo que eu não posso negar que Deus ainda pode revelar alguma coisa. Ele revelou aqui, ele pode revelar nos nossos dias? Pode. Eu não tenho problema com isso também. Agora, falando a minha opinião bíblica, porque eu não tenho como negar o texto, eu falo sempre isso para os irmãos. Muito cuidado com o que acontece nos nossos dias. Deus, ele nunca age sem um propósito. Por que eu digo isso? Nós vemos aqui, existiu um tempo aqui, depois, uma perseguição muito grande, muito grande. E aqui nós vemos que o Espírito Santo estava prevenindo a igreja. E nós vemos que, olha só a conclusão aqui, que eles começaram a procurar as posses. Olha aqui, versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, olha só, Deus, ele revelou alguma coisa para eles prepará-los, para que eles pudessem ajudar os irmãos que iriam ficar em necessidade. Então, veja, Deus nunca ele faz nada sem propósito. Deus sempre age com propósito. Nós vemos isso na Bíblia toda. Agora, irmãos, nós vemos hoje em dia a pessoa adivinhando o CPF da outra. A pessoa indo lá, eis que te digo que amanhã você vai no McDonald's, sabe? Por favor, irmãos, Deus não age dessa forma. E é tudo a mesma coisa. Agora nós devemos entender, né? Eu sempre falo, eu não posso biblicamente dizer que Deus não revela. Claro que ele pode revelar, ele é Deus, ele revela se ele quiser. Agora, eu vejo essa baderna, me desculpa a minha sinceridade, essa baderna que acontece na maioria das igrejas, onde tudo é tudo é antibíblico, tudo antibíblico. Aí as pessoas vêm com essas adivinhações de coisas que são a mesma coisa sempre. Eis que te digo, irmão, você vai para um lugar do mundo, e aí você vai, e aí Deus, estou aqui, né? Não tem propósito nenhum, é só para você saber. Então esse tipo de coisa, para mim, eu sou muito sincero. Eu não acredito que Deus haja sem propósito, né? Mas acredito sim que Deus ainda possa falar. No entanto, irmãos, notem bem que eu acredito que Deus, ele pode revelar algo para você, né? Que possa te dar um livramento, alguma coisa com um propósito. Sim, eu não tenho problema nisso. Eu falo para os irmãos tomarem cuidado. Agora, com relação à profecia, aí não. Profecias cessaram, irmãos. Todas as profecias que nós vemos no Velho Testamento, que foram profecias, a grande maioria delas, que eram profecias messiânicas, que apontavam para o Senhor Jesus Cristo e tudo que ia se cumprir, de forma que tudo se cumpriu nele. E nós vemos, a própria Bíblia diz que os profetas duraram, né, até João Batista. E Hebreus 1 diz que, tendo Deus falado no passado através dos seus profetas, né, hoje falou através do Senhor Jesus, seu Filho, de forma que não há mais profecias. Hoje nós já temos o cânon fechado. Portanto, entendam isso, né? Se alguém fazer uma profecia amanhã, o mundo vai acabar amanhã, pode descartar na hora, irmãos. Descarta na hora. Esse é antibíblico, né? A própria Bíblia diz que não haverão mais profecias desse tipo. Hoje nós já sabemos tudo o que vai acontecer. Vai haver uma tribulação grande na terra, o Senhor Jesus voltará e nós seremos arrebatados. Então nós sabemos tudo o que vai acontecer. Hoje nós vivemos pela fé. Nós acreditamos nas profecias que já foram dadas. E a Bíblia diz, ai daquele que alterar uma vírgula. Ou seja, não pode acrescentar e nem tirar mais nada da Bíblia. Então não existe mais profecias. Agora, como aconteceu aqui? Uma revelação que nós vemos aqui sobre um acontecimento, ou Deus dá um livramento, isso aí eu acredito que, biblicamente, eu acredito que isso possa acontecer. Então, isso é muito importante, irmãos, nós entendemos. Porque tem muitos, me desculpem novamente a minha sinceridade, muitos estelionatários da fé e charlatões da fé aí que estão fazendo profecias falsas e até revelações falsas. Por isso, tomem muito cuidado, leiam a Bíblia, meditem na Bíblia e confiem somente na Bíblia, porque hoje em dia está muito difícil, irmãos. É muita mentira, é muitas heresias, então nós devemos tomar muito cuidado, tá? Então,
Capítulo 11, eu fico por aqui, tá? Eu vou fazer uma oração agora, pedir para o Charles, então, tá terminando, e depois a gente abre para poder conversar e tá tirando dúvidas, ok?